Bem, amigos de Deus, eu sou o pastor Uriel e venho trazer aqui uma palavra para dividir com você esta revelação dos céus. Eu tenho observado que cada vez mais as pessoas estão culpando a Deus por coisas que na verdade não foi Deus que fez. Elas usam aquela máxima: Deus é soberano, tudo está no controle de Deus. Elas usam essas frases, essas teorias para poder justificar que Deus está por trás de tudo que acontece. Mas na verdade nós precisamos observar que isso fere diretamente a palavra de Deus no que diz respeito ao livre-arbítrio que Deus deu ao homem e também ao fato de que Deus não é o único agente. Lá em Apocalipse diz que ai dos moradores da terra, porque Satanás desceu para nós e ele tem grande ira porque sabe que tem pouco tempo, ele já está condenado, só falta a execução da sentença, né? E ser lançado no inferno. Mas o fato é que não existe essa coisa de Deus ser o único agente. Nós temos que entender que Deus ele é soberano, sim, Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas, mas esse Deus soberano que tem o controle de todas as coisas não é o único agente. Primeiro porque existe um adversário que está esperando a sentença e, na verdade, a sentença já saiu, está esperando sua condenação e quer ser lançado no inferno. E ainda temos o homem que tem o livre-arbítrio desde o começo. Você vê aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Esse texto aqui estava dizendo o seguinte: olha, o Deus estava falando assim, eu tenho poder, foi eu que criei tudo, e eu estou dando para o homem essa condição de escolher o que ele quer comer. Mas não era só o que ele iria comer, as decisões. Deus estava dando ao homem o livre-arbítrio, a condição de decidir até mesmo se ia obedecer a Deus ou se ia desobedecer. Então, essas pessoas que têm se colocado às vezes numa narrativa assim, tudo que acontece é Deus, tudo que seja bom ou seja ruim é Deus, tudo foi Deus. Deus não é o único agente operando por aí, Deus não é o único que está fazendo as coisas. Existe a ação de Deus, aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é feita quando nós renovamos a nossa mente, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós precisamos renovar a mente para ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Quer dizer, se existe a boa, perfeita e agradável, existe uma outra vontade que não é boa, que não é agradável, aquilo que não era que Deus queria para nós. Porque se a gente não renova a nossa mente, nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como diz lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Precisamos renovar a mente para ter essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essas pessoas têm culpado a Deus. Essas pessoas, elas têm alegado que Deus é o autor de tudo quanto é desgraça que tem acontecido na vida das pessoas. Outro dia eu vi uma narrativa de uma pessoa, estava lá o relato da pessoa que se suicidou, e as pessoas estavam naquele debate, né, sobre o suicídio, e alguém falou assim, não, deixa Deus fazer a vontade dele. Aonde que Deus virou assassino agora? Para fazer a pessoa tirar a própria vida e negar tantas outras palavras, tantas outras questões bíblicas. As pessoas estão culpando a Deus de tanta coisa. Na redenção nós vemos que Deus fez provisão para várias libertações.
Nós vemos na redenção, depois, outro dia eu não vou estudar sobre redenção, mas vemos que Deus fez libertação para várias coisas, uma delas é a doença. E o que tem de gente colocando a culpa da doença em Deus, não é brincadeira. Chegou a hora de parar de culpar a Deus pelas coisas que têm acontecido. Deus é soberano, Ele é o maior agente. Deus é soberano, Ele faz, quando Ele decide, Ele faz, mas Ele não é o único agente. Ele deu ao homem o livre-arbítrio, e o homem, por sua vez, se submeteu também a Satanás, desde lá do princípio. Eu não vou estudar aqui porque não tem tempo, mas o fato que o homem também se submeteu a Satanás. E a gente às vezes vê tantas pessoas falando assim, morreu, né? É câncer, né? Seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Você vê na palavra, em alguma vez no Evangelho, Jesus olhando para uma pessoa que está sendo destruída pela doença, e ele fala assim, seja feita a vontade do Senhor, e a pessoa morrer na doença? Eu não vejo esse Jesus no Evangelho. Esse Jesus é um outro que inventaram para justificar a própria maldade. Então vamos atribuir a Deus a santidade que é digna do nome dele. Eu tenho aqui o livro de Isaías, capítulo 59, está escrito bem assim, Isaías 59, versículo 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Tem gente que olha o braço de Deus, parece que o braço de Deus está encolhido, que não estende, para salvar, não estende para operar, e a pessoa fala assim, seja feita a vontade de Deus. Parece uma pessoa muito santa, parece uma pessoa que está ali movida de grande piedade, parece que é uma pessoa que não comete nem erros, Não, seja feita, olha a piedade aparente dessa pessoa, seja feita a vontade de Deus. A Bíblia está dizendo assim, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, não. O braço do Senhor está estendido. O ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir. Ele ouve a oração. Mas eu orei, Deus não respondeu, Existe uma outra explicação para isso, mas não é porque Deus é mau. Não é porque Deus está descarregando a ira dele sobre a vida da pessoa, que está usando a desgraça para poder fazer a vontade deles. Não é verdade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas precisamos renovar a nossa mente para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diz no versículo 2 aqui, então no versículo 1 vimos que a mão do Senhor não está encolhida, porque não possa salvar, e nem seu ouvido é agravado para que não possa ouvir. Mas aqui diz assim, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. A pessoa tem a cara de pau de botar a culpa em Deus pelas decisões que ela toma. A pessoa tem a cara de pau de colocar a culpa em Deus pela a falta de fé que ela tem no coração. A pessoa tem a cara de pau de atribuir a Deus as piores desgraças por ela não querer se levantar contra o mal e tomar posição contra o inferno, contra o diabo. Eu vou dizer para você, é hora de você começar a entender a santidade de Deus, a vontade, a perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus. E é bom você começar a entender sobre redenção. Começa a fazer um estudo aí sobre redenção. Nós somos redimidos, e na redenção não está incluído apenas morar no céu. A redenção, ela cobre uma diversidade de coisas que nós podemos desfrutar através do sacrifício da cruz de Jesus, daquele sacrifício perfeito que foi feito na cruz. Então, em nome de Jesus Cristo, eu digo a você, pare de culpar a Deus, reconheça os seus pecados, as suas culpas, arrependa-se, em nome de Jesus Cristo, volte-se para o Senhor, com fé legítima, uma fé purificada, baseada na palavra de Deus, e receba
o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.